Olá, dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco, não é verdade? Tem muitas pessoas que acabam dizendo isso. O psiquiatra Luiz Fernando Pedroso, ele aponta para um detalhe muito interessante. Ele diz que o fanatismo religioso ideológico, ele está dentro de uma fronteira entre a convicção e o delírio. Olha só, o fanatismo religioso ideológico, ele está dentro de uma fronteira. E é a fronteira da convicção e o delírio. Está justamente ali no meio. E a pessoa, quando ela se torna esse fanático religioso ideológico, ela acaba perdendo o poder de criticar a realidade na qual ela vive e chega a se colocar como um Deus, se colocar em cima de um pedestal. Pessoas assim, elas são pessoas que se tornam inflexíveis e elas tentam impor a sua convicção, tentam impor o seu delírio, tentam impor aquilo que elas pensam em outras pessoas, custe o que custar. É assim que essas pessoas agem. E essa realidade, por mais distante que pareça estar, ela se faz presente na vida de muitas pessoas. Pessoas convictas, mas que têm uma mistura de delírio, e isso acaba causando enormes estragos, quer seja na sua família, quer seja no seu convívio social. São pessoas que estão causando prejuízo, na verdade, para si mesmas. Natanael, esse é o personagem do texto do Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, o versículo 43. Então, João, capítulo 1, versículo 43 até o 51. E esse Natanael que aparece no texto era uma pessoa convicta. Graças a Deus que parece que não tinha a mistura do delírio, né? Mas era uma pessoa muito convicta. Mas é tão interessante que esse Natanael, alguém muito convicto, ele responde diante do convite do amigo, né? Então, Natanael e Filipe eram amigos, conversavam sobre suas muitas expectativas, e uma delas era justamente encontrar o Messias. E quando Filipe se aproxima dele, diz assim: Olha, achamos o Messias. A resposta do convicto Natanael foi: Não, Jesus não pode ser de Nazaré. Afinal, não há nenhuma referência de Nazaré no Antigo Testamento. Não há referência de que Jesus viria de Nazaré. E assim, desta forma, no seu conhecimento escriturístico, na sua convicção, Natanael, por pouco, não viu, não conseguiu perceber a realidade exposta por Filipe. Achamos o Messias. Natanael, ele era um cara tão religioso que Jesus disse que nele não havia dolo. Ou seja, ele era diferente de Jacó. Jacó, sim, era alguém doloso, como se diz, né? Jacó, ele havia enganado o pai, havia enganado o irmão, teve que fugir da presença do irmão. E aqui nós temos um israelita no qual não há dolo. Ou seja, Deus, ele viu em Natanael a sua convicção, a sua certeza, mas essa convicção dele, essa convicção religiosa dele, quase o impediu de ir e conhecer a Jesus Cristo. Querido amigo, querida amiga, as pessoas elas estão vivendo as suas convicções. Muitas dessas pessoas cheias de convicções, elas têm uma certa dose de delírio. E outros, eles, dentro das suas convicções também, eles estão perdidos numa certa religiosidade, e tudo isso, convicção, delírio, religiosidade com doses de fanatismo, isso tudo tem feito muitas pessoas deixarem de vir e ver Jesus. Mas o fato, a realidade pura é que Deus te vê. Deus nos vê e Deus nos chama. Nós estamos numa nova realidade e a nova realidade é o reino de Deus. Em meio às muitas convicções, em meio
a certas doses de delírio que as pessoas também enfrentam, em meio ao fanatismo religioso de muitos, Deus mostra para Natanael que antes de vermos a Deus, antes de conhecermos a Deus, ele já nos conhece, ele já nos vê. É o que diz o salmista no Salmo 139. É o que disse aqui Jesus para Natanael. Antes de você vir me ver, eu já havia te visto, debaixo da figueira. Jesus mostra isso também apresentando para aquele israelita Natanael, que Deus ele viu Israel, Deus viu Jacó. E quando Deus viu Jacó? Quando Jacó estava fugindo do seu irmão, porque por um dolo que ele cometeu. Por quê? Porque ele, na verdade, havia enganado o pai, e assim também enganou o irmão, e a pedido do pai ele fugiu, e agora, enquanto que ele está em fuga, deitado sobre um travesseiro, não apenas para poder dormir, mas também para poder, ou pensando já em se proteger com aquela pedra, Deus, enquanto Jacó fugia, Deus viu Jacó. Deus nos vê em qualquer circunstância. E a busca por nós se deve justamente ao seu amor salvador que ele tem. E Deus, com este amor salvador, ele deseja que os muitos Natanaéis que estão espalhados por aí, pessoas com muita convicção, com uma convicção que acaba fazendo com que essa pessoa se torne um fanático religioso, e se tiver ainda certas doses de delírio, esses muitos Natanaéis estão por aí. E eles precisam ser convidados. E Jesus quer que eles sejam convidados a vir e ver. Filipe, quando ouviu a resposta do convicto Natanael, ele não desistiu. Ele disse: venha ver, venha ver. E quando ele foi ver, houve a resposta: olha, antes de você me ver, eu já te vi. E isso fez Natanael exclamar, e é o mesmo que Deus deseja que as pessoas hoje exclamem: o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã em Jesus, antes de você conhecer Jesus, ele já te conheceu. Te chamou desde o seu batismo e tem um plano na sua vida. Sim. Que você convide pessoas que estão por aí espalhadas, pessoas convictas, outras pessoas que dentro da sua convicção estão vivendo certas doses de delírio, religiosidade, chegando a ser até fanáticas, essas pessoas a virem e ver aquele que nos vê em todo tempo. Não deixe de ser luz para esse mundo. Você é a luz de Cristo que brilha aqui neste mundo, e que as suas convicções, misturada com certas doses de delírio, o seu talvez quase fanatismo religioso, não impeçam outras pessoas de verem Jesus, o Jesus que te chamou das trevas para a luz. Jesus, e assim ele diz, né? Jesus é a escada que nos leva para o céu. E assim como Jesus, assim como Deus, em sonho, disse para Jacó, essa escada que ligava céu e terra, agora Jesus fala para Natanael: eu sou a escada. A escada que Jacó viu em sonho, eu sou a escada que leva você para o céu. E eu sou honrado em poder agora indicar, mostrar essa escada para muitas pessoas que nas suas convicções, com certas doses de delírio, talvez até com certa dose de fanatismo religioso, estão deixando de ver a escada que é Cristo Jesus, uma escada que nos leva para o céu. Deus abençoe. Fiquem com Jesus. Um forte abraço. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.